argumento. Aliás, segunda posição. Segunda posição. Para uma segunda corrente, a lei poderia ter proibido também o indulto aos crimes hediondos e equiparados, eis que a lei não inova diante do cenário constitucional. Mas como não? Na Constituição está escrito graça e anistia, na lei está escrito graça, anistia e indulto. Isso não é inovar? Não. Como não? Ora, dois argumentos. Aqui sim, dois argumentos. O primeiro, a lei de execução penal não usa o termo graça. Nós já vimos isso no tema do dia. A lei de execução penal usa o termo indulto coletivo, indulto individual. O termo graça é um termo doutrinário. E se é doutrinário, é evidente que no cotejo de toda a doutrina, de todo o universo de doutrinadores, há aqueles que usam a expressão graça não como sinônimo de indulto individual, mas usam a expressão graça como uma expressão ampla, uma graça lato sensu, que acobertaria toda forma de indulgência soberana, que acobertaria tanto a graça stricto sensu, chamado indulto individual, como o indulto coletivo. Então, um dos argumentos é, quando a Constituição falou em graça, ela não usou a expressão graça no seu sentido estrito, normalmente atribuído pela doutrina, de indulto individual. Ela usou a expressão graça num sentido lato, num sentido de qualquer forma de indulgência do soberano, no sentido que acoberta tanto a graça em sentido estrito, que é individual, como uma outra, como o indulto, que é o perdão coletivo. Então, ao proibir graça na Constituição, o Constituinte, na verdade, proibiu, em sentido estrito, graça e indulto. Quando a lei de crimes hediondos especificou o indulto, ela não inovava, ela apenas explicava, explicitava o que já constava da Constituição. Esse é um primeiro argumento. O segundo argumento é que se a Constituição proíbe até mesmo o perdão para casos individuais, como não é? A hipótese da graça, até mesmo no exame individual da situação, o perdão não seria possível, com mais razão, a fortiori, não seria possível também o indulto, que é coletivo e que não permitiria esse mesmo exame individualizado da situação. Qual é a posição que prevalece? A segunda. Os tribunais superiores não admitem indulto para crimes hediondos e equiparados. Essa é a orientação praticamente pacífica nos tribunais superiores. Na doutrina é que nós encontramos muitas vozes na primeira posição, pela inconstitucionalidade da lei de crimes hediondos e pela permissão de indulto para hediondos e equiparados. Ok? Excelente pergunta que demandou um grande esforço. Eis que é uma questão muito controversa. Embora já bem resolvida na jurisprudência, a doutrina ainda se digladia sobre o assunto. Vamos agora à nossa última questão. Vamos lá. Professor, no indulto de Natal, é grande o número de presos que não retornam aos presídios? Nos indultos e no indulto de Natal, que é o mais tradicional, o tradicionalmente concedido, como já falamos, é grande o número de presos que não retornam aos presídios? Bom, pelas manchetes, a impressão que dá é que ninguém retorna, não é? Afinal de contas, sempre se toca no número absoluto, 300, 400, 500. Em percentagem, quantos de cada 100 que saem do estabelecimento penitenciário para ficar uma semana com a família e voltar, quantos voltam? Voltam de 92% a 96%. O índice de evasão no indulto é um índice que flutua ali entre 4%, 6%, quando muito 7%, 8%, dependendo da região. Ora, isso é muito ou isso é pouco? Se você pensar em números absolutos e imaginar que centenas de pessoas condenadas não voltaram para o estabelecimento carcerário, sem dúvida a impressão é que é muito.
Principalmente se o cidadão imagina que um daqueles pode estar lá rondando a sua casa. Evidente, evidente. Mas se pensarmos em termos de política criminal, em termos de todo, em termos de Estado, me dá a impressão que esse número é um número bastante razoável, não é? Imaginar que o Estado raramente cumpre sua obrigação dentro do estabelecimento prisional, que as celas, em grande parte dos casos, estão superlotadas, condições de higiene são degradantes, questão de alimentação, saúde, todo tipo de assistência carente, não é? E mais de 90% voltam, tá bem? É um outro ângulo. É claro que a valoração é individual, cabe a cada um e fica também aí a critério dos senhores. Mas o conhecimento desses números, que a evasão flutua 4, 6, 7, 5%, é um conhecimento importante que lhe permite, não só conhecer a matéria e juntar os pedaços na hora de formar o seu conhecimento, como também avaliar e emitir sua opinião sobre os decretos e as condições que deles constam a cada ano no Brasil. Ok? Com isso, vencemos o nosso segundo bloco e vamos ao terceiro, o X da questão. Terei agora a oportunidade de responder e justificar, comentar duas questões que já caíram em concursos públicos ou exames da OAB. Vamos lá? Aguardo os senhores no nosso próximo bloco. Até lá! Bem-vindos, senhores, ao nosso terceiro bloco, o X da questão. Terei agora a oportunidade para enfrentar, responder e comentar duas questões sobre o tema que já caíram em provas e concursos. Como eu disse, o tema anistia, graça e indulto é dos mais buscados, dos mais comentados em todas as provas e concursos. Vale a pena. Bom, vamos iniciar então pela primeira questão que caiu na OAB. Assinale a alternativa correta. Cuidado, senhores, sempre grifem se a pergunta pede a alternativa correta ou a incorreta. Isso é técnica de resolução de questões. Em 95% das vezes, a pergunta vai falar da correta, só que em 5% é incorreta. E aí que mesmo o aluno que conhece a matéria acaba errando, até porque ele vai ler a primeira correta, vai assinalar e não vai querer ler as demais, não vai perceber o equívoco, a pegadinha, não é? na expressão que se costuma fazer aqui. Bom, vamos lá. A graça é concedida pelo presidente da República e o indulto pelo Congresso. Alternativa A. Tá certo? Bom, tá certo que a graça é concedida pelo presidente, mas está errado que o indulto é pelo Congresso, o indulto também é pelo presidente. Então a A fica descartada. B, a anistia é concedida pelo presidente e a graça pelo Congresso. Tudo errado. A anistia é pelo Congresso e a graça pelo presidente. A B está errada então. C, a graça é concedida pelo presidente e o indulto pelo Congresso. Não, tanto graça como indulto são pelo presidente. D, de dado. A graça é concedida pelo presidente e a anistia pelo Congresso. Perfeito. A graça, como forma de indulgência soberana, é concedida pela presidência da República e a anistia, lembra que ela é veiculada mediante lei. Lei que promove o esquecimento jurídico penal de um fato. Se é lei, lei vem do Congresso. Perfeito. A alternativa D de dado seria a correta, que era que constava do gabarito. Vamos à nossa segunda questão. Assinale a alternativa correta. O indulto é individual e provocado, enquanto que a graça é coletiva e espontânea. Mais uma dessas perguntinhas de ficar trocando conceito. Muito comum em exame de OAB, perguntinha que fica trocando conceito. Tá? Bom, vamos lá. Então, começa falando
que o indulto é individual e provocado, enquanto a graça